A paz do Senhor. Hoje a pregação tem como tema Jesus, solução com ou sem esperança. Por que Jesus, solução com ou sem esperança? A única frase que eu associaria a esse tema seria: onde há vida, há esperança. Aonde há morte, perde-se a esperança. Mas Jesus é o Senhor da vida e da morte. Portanto, Jesus é a solução com ou sem esperança. Para abordar isso, vamos pegar Lucas capítulo 7, versículo de 11 a 16. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Para que a gente possa analisar esse momento de tanto amor de Jesus, vamos começar pelo próprio versículo 11. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos de seus discípulos, e uma grande multidão. E com ele iam muitos de seus discípulos, não iam todos os discípulos, estava logo no começo da pregação de Jesus. E uma grande multidão já o acompanhavam. Por quê? Porque ele estava na região de Nazaré, na região de onde ele era. Ele estava próximo à sua casa. Mas aqui ele fala assim: e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim. Qual que é o dia seguinte, então? Ele estava onde, então? Ele estava, na realidade, se nós formos lá pegar em Lucas 7:1, e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade que fica ao norte do Mar da Galileia, aproximadamente um dia de caminhada até Naim. Entre Naim e Cafarnaum está Nazaré, que é a cidade de Jesus. E lá em Cafarnaum, o servo de um centurião, muito querido na cidade, muito querido pelo centurião. O centurião era um oficial romano. Ele estava doente, estava à beira da morte, estava muito mal o servo dele. E o centurião pediu para os anciãos da cidade que fossem lá e falassem, pedissem a Jesus que curassem o servo dele. E Jesus, vendo os anciãos, pedindo a ele, insistindo, ele resolveu ir até a casa do centurião para curar o servo dele. E no caminho, quando eles estavam chegando à casa, o centurião mandou outros anciãos para dizerem a ele: Senhor, não vá até a casa do centurião. Ele manda dizer: Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha casa. Mas se o Senhor disser uma única palavra, aí o meu servo será curado. O Senhor não precisa entrar na minha casa para curá-lo. O Senhor não precisa estar presente. O Senhor não precisa tocá-lo. Basta que o Senhor mande. E o meu servo será curado. Porque dentro da minha casa, eu não sou digno de tê-lo lá dentro. Eu sou um oficial romano. Eu sou impuro, eu sou um pecador. Só faltou ele falar isso para Jesus. Nesse momento, Jesus vira e fala assim:
eu não encontrei ainda um homem com tamanha fé. Jesus disse, seja curado. E o servo ficou curado. Naquele momento, as pessoas que viram aquilo se assustaram tudo. E muitos apareceram por ali. Jesus começou a curar as pessoas, a fazer milagres, até que Jesus saiu de Cafarnaum e foi até Naim. Mas vejam bem, Jesus falou, eu nunca vi tamanha fé. A fé daquele centurião. A fé dele foi tão grande, que o servo que estava doente, que estava à beira da morte, ficou curado. A fé daquele homem foi algo espantoso, algo anormal. Daí ele vai até Naim. Quando ele chega em Naim, nós podemos até imaginar Jesus chegando em Naim, ele com todo aquele povo, de repente ele vindo do enterro. O enterro vem saindo da cidade, porque os mortos eram enterrados fora dos muros da cidade, de acordo com os costumes daquela época, as leis daquela época. Eles vinham vindo num esquife. O esquife era totalmente de pedra, e vinham vindo para ser levado a um túmulo. No que ele ia saindo, Jesus ia chegando. Ninguém precisou falar nada, porque provavelmente as pessoas se misturaram ali, as duas multidões a que seguiam, porque Naim é uma cidade muito tranquila, era uma cidade que o próprio nome, a tradução dela, do hebraico, era tranquila. Significava uma cidade tranquila. Então, ela é uma cidadezinha pequenininha, uma cidade pequena, tranquila. No que todo mundo conhecia. No que eles iam saindo da cidade, aquela multidão se encontrou. E provavelmente todos ali já comentaram sobre o assunto que acontecera. E ele viu aquele enterro. E continuando aqui, Jesus olhou e ficou sabendo ali por todos falando que era quem? Era o único filho de uma viúva. E ele olhou para aquela mulher. A única pessoa que ela tinha, que era seu único filho, havia morrido. Ela estava sozinha. Ela não tinha ninguém. Mas ele olhou para ela profundamente. Ele enxergou o coração dela. Ele olhou com aqueles olhos íntimos dele no coração dela. E ele percebeu a tristeza que ela estava, a dor que aquela mãe passava naquele momento. A dor era reflexo do quê? Era do amor que ela sentia por seu único filho. Um amor intenso, forte, profundo. Um amor sem igual. E ela não pediu nada para ele. Ela simplesmente estava ali, triste, chorando a morte de seu filho, sentindo toda aquela dor. Provavelmente Jesus olhou nos olhos dela e disse a ela, olha aqui, vendo-a no versículo 13, Jesus moveu-se de íntima compaixão, uma compaixão que vem lá do fundo do coração, aquela compaixão, aquele amor, o amor de Deus refletido, o amor do Pai refletido no Filho, que se refletiu no coração daquela mulher naquela hora. E ele lhe disse, não chores. E a consolou. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E ele disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. É lógico que todos ali se assustaram. Como isso? Como pode isso? Mas uma coisa interessante aqui. Ele tocou o esquife. Por que Jesus não tocou no jovem na hora? Porque naquela época, segundo as leis, toda pessoa que morria era considerada impura. Ou seja, não podia tocar. Quando você tocasse numa pessoa que tinha acabado num cadáver, você era considerado impuro. Você tinha que fazer certos procedimentos, guardar um certo período, tudo mais, para se purificar novamente. E Jesus, então ele tocou no quê? No esquife. Ele não tocou no cadáver.
para não dar motivo para as pessoas falarem que ele tinha tocado em algo impuro. E ele virou e falou simplesmente. Ele ordenou: levanta-te. E o defunto se assentou e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Vejam, ali estava uma pessoa morta. Onde há vida, há esperança. A morte não. Aquela mãe não pediu a Jesus nada disso. Mas Jesus foi a única esperança dessa mãe. A esperança de poder ressuscitar o seu filho. Embora ela não tivesse dito isso com palavras, o seu coração dizia isso. Porque ela, com aquela dor que ela sentia, ela conseguiu transferir esse amor para Jesus. No momento em que Jesus olhou para ela olhou para ele. Essa troca de olhar, ela transferiu a ele a tristeza, a misericórdia, um pedido desesperado, que simplesmente não foi por palavras, mas foi por amor de Jesus. Não se preocupou com nada, não se preocupou com palavras, ele apenas disse o quê? Levanta-te para o morto. E ele levantou-se e começou a falar. Ele ressuscitou o filho dela. Por quê? Por amor. Ele amou intensamente. Veja bem, agora há pouco, ele estava em Cafarnaum, e o que aconteceu? O centurião pediu a ele que ele fosse lá e curasse o servo, porque existia uma esperança, havia vida. Agora, ele virou-se, ninguém pediu nada, mas foi por amor. De que adianta ter fé? A fé permitiu a cura, o amor, a ressurreição. Vejam a importância do amor. Ela não precisou falar nada, basta amar. De que adianta ao homem curar doentes, ao homem dizer que tem fé, ao homem tomar muitas atitudes, se ele não tiver amor dentro de si? Esse amor que é a base de tudo, que é o amor de Deus. Portanto, quando se fala em amor, nós olhamos para esse evangelho aqui, nós percebemos uma coisa, que não precisa de palavras para expressar o amor. Um simples olhar é o suficiente. E Jesus olhou para aquela mulher com muito amor. Por quê? Porque Deus é amor. E ele refletiu o amor de Deus nela. E se nós olharmos um pouco mais para frente, nós vamos perceber uma coisa incrível. Se olharmos o versículo 18, vai dizer: e os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. Aqui mostra como estava no princípio do ministério de Jesus. Porque João tinha batizado ele e queria ter a certeza de que realmente ele batizara o Filho de Deus, o Messias. Então, todos correram para a prisão, que João estava preso, não estava morto ainda, João Batista ainda não estava morto. Correram para lá e falaram: sim, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Testemunharam com João Batista. E todo aquele povo que estava ali em volta começaram a glorificar ao Senhor. Começaram a dar glórias ao Senhor. Por quê? Por um motivo simples. Por amor. Jesus exerceu a função pela qual ele veio. Ele veio por amor, viveu por amor, morreu por amor, subiu aos céus
e por amor enviou seu Santo Espírito hoje. Jesus amou essa mulher. Jesus ama cada um de nós. Que nós tenhamos como exemplo esse amor forte, verdadeiro, esse amor digno, esse amor de Jesus. E que sigamos o que ele mesmo falou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ame ao próximo com amor intenso, que você estará amando como Jesus amou. Amém?